Olá! Nesse vídeo eu vou abordar o trecho do Evangelho, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ontem, na parte da tarde, o Brasil foi pego de súbito a partir da divulgação, informação vinda da imprensa sobre uma investigação realizada pelo site The Intercept, divulgando um áudio mostrando a relação próxima e íntima entre o senador Flávio Bolsonaro, do PL, candidato à presidência da República, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o maior criminoso do sistema financeiro do século no Brasil. No áudio, Flávio Bolsonaro demonstra uma relação de muita intimidade que ele omitiu, inclusive daqueles que trabalham na sua campanha e de seus aliados, pedindo dinheiro para financiar o filme Dark Horse, que conta a história da trajetória do seu pai, Jair Messias Bolsonaro, até chegar à presidência. Não há nada de errado em se pedir e buscar financiamento público e privado para produzir cultura. Ocorre que isso precisa ser feito dentro dos trâmites e burocracias legais das burocracias de Estado e dos órgãos de fomento à cultura, e não no subterrâneo da República, tal como vimos no episódio das joias trazidas em mochilas por almirantes poderosos das Forças Armadas do Brasil. É sobre isso, é um método que não está compatível com o que se exige de transparência dos processos e ritos legais que envolvem o uso de recursos e relações, tanto públicas quanto privadas, para produzir cultura, ciência ou qualquer outra forma de investimento e desenvolvimento da economia. É preciso lembrar que ainda temos dentro de grupos religiosos cristãos pessoas fechando os olhos e tratando esses assuntos com pesos e medidas diferentes, em que pese todo o quadro que vem se desenhando à frente dessas lideranças. Flávio Bolsonaro foi até alçado à bênção de um pastor de uma igreja de bastante prestígio no cenário religioso na sua candidatura à presidência, em que pese os escândalos e o projeto piloto criminoso que já se ensaia no Rio de Janeiro, governado por Cláudio Castro, do PL, que teve na presidência da Alerj Rodrigo Bacelar, indicado por Jair Bolsonaro e sua família à presidência da Alerj, hoje está preso porque vazou investigações para TH Joias, ex-deputado cristão, pego deitadinho, descansando na fortuna do crime e ligado ao Comando Vermelho. Mesmo com todos esses sinais, representantes da igreja insistem em fechar os olhos e tratar o que aconteceu na Lava Jato, ou melhor, na Farsa Jato, como o grande crime da República do Brasil, em que pese não houve absolutamente nada perto do que estamos assistindo que levou
Lula para a prisão. O triplex nunca foi do Lula, nunca se encontrou um valor de pagamento de sinal de promessa e compra e venda do respectivo imóvel. A Bancop, incorporadora, vendeu o empreendimento no momento que ela quis e a OAS fez com o empreendimento e vendeu para quem ela quis, não havendo um só documento financeiro que estabelecesse uma relação de propriedade ou promessa de propriedade daquele triplex. E isso levou Lula para a prisão por 585 dias. Mas Flávio Bolsonaro, que comprou uma mansão multimilionária nos escombros da pandemia, financiada pelo BRB, cujo presidente está preso, não despertou nenhum tipo de indignação ou mesmo de cautela dos grupos religiosos que permanecem atirando lama nas coisas sagradas do alto para colocar no poder aqueles que lhes interessam, independente de estarem ou não fazendo as coisas certas, tal como orienta o Evangelho. É sobre isso. É sobre ainda existir um grupo de poder e de influência política e religiosa que endossa esse projeto e atira lama no Espírito Santo, na santidade do Espírito Santo, porque insiste em fechar os olhos para a imundície que a política religiosa está fazendo com a igreja e em nome da igreja. E eu tenho que ressaltar o trabalho de autonomia do deputado e pastor Ottoni de Paula, que quando entendeu que ele estava adorando ao homem e não mais a Jesus, desvinculou-se desse projeto de poder, arriscando até seu próprio mandato para defender o que é certo. Mas hoje nós não temos representantes com coragem de fazer isso e continuam colocando Jesus como um fiel depositário, um fiador dessa promiscuidade que nós estamos assistindo no país. E ainda insiste de dizer que a grande corrupção ocorre nos partidos de esquerda, embora tenham havido e tenham sido punidos, mas hoje fazem silêncio a essa quantidade de heresia que estamos assistindo diariamente por representantes da igreja. Pensa nisso.